Então, o tema de hoje que a gente vai abordar é sobre o sono. E por que é que eu vou começar falando sobre o sono, né? Depois da primeiro meeting que a gente teve, que foi sobre como acelerar o metabolismo, como manter essa massa magra, como se tornar, ter mais força, mais energia, que é uma das primeiras coisas que a gente precisa regular, né? Que tá todo mundo cansado, principalmente quem tá com excesso de peso, por carregar muito peso, acaba tendo muito cansaço. Só que para eu poder ter essa energia, ter esse metabolismo acelerado, eu não posso deixar de falar de sono, porque quando eu durmo, eu recarrego as baterias, né? Então, do mesmo jeito que quando você deita lá na cama e coloca o seu telefone para carregar, porque você usou o telefone o dia inteiro, é a mesma coisa que tem que acontecer quando você deita na cama. Você gastou toda a energia, você tem que carregar as energias. E tem muita gente que fala assim: ah, mas eu até durmo, mas eu acordo cansada. Então, o seu sono não está sendo um sono de qualidade. E vocês vão entender aqui. E aí, no final ali, depois de mostrar primeiro, eu tenho que mostrar os erros que vocês cometem, porque quando você sabe o que você está fazendo de errado, você parando de fazer o que está errado, você começa a fazer o que está certo, e aí sim, a suplementação ela vai encaixar perfeitamente naquilo que a gente está buscando, que é dormir de forma adequada, um sono profundo, um sono recuperador, tá? Regulador. Então, vou compartilhar com vocês aqui o slide. Estão enxergando? Todo mundo? Ok, então vamos lá. Esse aqui é o nosso protocolo de suplementação Mapa Magras na América. Por que um mapa? Porque a mulherada está toda perdida, não sabe por onde começar, vive investindo em um monte de suplemento que não, às vezes funciona, mas não é para ela, ou é uma marca que não é boa, ou não sabe tomar essa suplementação. Então, é um mapa que você vai ter um passo a passo dos suplementos que você precisa para você emagrecer, para você ter disposição, para você ter energia, para você regular tudo isso. E em cada encontro, a gente vai trazer um ponto em específico. E essa suplementação é primordial para a mulher que já passou dos 30, digo eu, porque já passei dos 30 e eu sei, né? Sinto na pele sobre isso. Então vamos lá. Sono, ele recarrega suas energias, tá? Então, se você dorme bem, você tem energia, você melhora a sua cognição. O que é cognição? Aquele pensamento, né, de você processar as informações na sua memória. Então, se você vive esquecendo de tudo, não, sabe, vive no mundo da lua, não consegue prestar atenção em nada, tem até déficit de atenção, seu sono está te prejudicando nisso. Metabolismo. Seu metabolismo ele fica lento quando você não dorme. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, se você dorme, você tem um metabolismo melhor do que aquela pessoa que não dorme. Quando você dorme, você produz hormônios que são extremamente importantes para recarregar suas energias e para regular o seu metabolismo. A gente vai aprender também sobre o ciclo circadiano, que é uma coisa incrível. E às vezes você já ouviu falar de ciclo circadiano, mas ainda não tem noção da profundidade disso. No sono, você mantém a sua imunidade intacta. Então, se você não dorme, você fica mais propícia a ter gripes, a desenvolver doenças. Você fica mais suscetível, porque o seu sistema imunológico está comprometido. Sem falar no seu relaxamento, o seu corpo descansa. Vamos para o passo 2 para emagrecer, que é e acelerar o seu metabolismo por meio de um sono regulador, tá? Então, quando a gente tem insônia e noites mal dormidas, a gente se sente cansada. É aquela fadiga, aquela mulher que acorda já sai se arrastando. Que Deus me livre, se pudesse, passava o dia inteiro na cama. Quando você tem insônia e não dorme bem à noite, você desregula todo o teu sistema metabólico, tá? Então, você vai ter mais fome durante o dia. Você é aquela pessoa que, como eu falei, a cognição, ou seja, você se torna uma pessoa mais racional quando você dorme bem à noite. Se você tem essa desregulação, você perde um pouco dessa capacidade de desenvolver ali um raciocínio mais lógico. Às vezes você toma ações, mas por impulso.
Depois fala assim, nossa, o que que eu fiz, né? Nossa, não foi boa essa decisão. Ou fala coisas, às vezes, que também não deveria ter falado. Então, você acaba tendo esse prejuízo também, tá? Na cognição, na memória, enfim. Inchaço e inflamação, quando você não dorme, seus hormônios por estarem desregulados, e vocês vão entender isso principalmente pelo aumento do hormônio cortisol, que é um hormônio inflamatório, ele vai carregar mais água, ele vai te inflamar. Quando o cortisol está aumentado, ele aumenta a adiposidade, ou seja, é um hormônio que vai captar mais a tua energia que você consome por meio dos alimentos e favorecer o acúmulo de gordura, ou seja, inflamação, né? Ali a gente já pode contar com o metabolismo alterado e com o seu inchaço. Porque a maioria que está aqui acima do peso é muito inchaço. Vocês podem ver, pega ali sua perna no final do dia, seu pé, chega, dói, fica latejando. Quando tira a calça em casa, é um alívio. Chega a ficar aquela listra da calça, que está muito inchada. Regulação do sono também. Quando você não dorme, você fica estressada e ansiosa. Esse cansaço de você já acordar assim, desanimada, desmotivada, como que você vai ter um bom humor durante o seu dia? Como você vai ter disposição? Como que você quer ter aquela energia, aquela vontade, aquele ânimo para fazer alguma coisa se você está exausto? Então você fica mais estressada, você quer matar quando você não dorme à noite. Sem falar na ansiedade, como eu falei, tem a parte da cognição também, que aí você acaba consumindo aqueles alimentos mais práticos, você não quer saber de comer uma comida mais saudável, você quer aquilo que vai favorecer aquele alívio, porque você está tão estressada, principalmente no final do dia, que você quer comer uma coisa que você sinta prazer, relaxamento, doces, pão branco, industrializados, pizza, hambúrguer, aquela coisa, aqueles alimentos que vão te dar mais prazer. Sem falar que você se torna uma rotina desgastante, então você não consegue recuperar. E uma noite de sono perdida, você não recupera, tá? O sono, vocês vão ver que se você não mimar o sono, você desregula vários eixos. Então, o sono ele tem que ser cuidado assim, ó, diariamente. E a sua memória que fica comprometida. E aí, no outro dia, né, da mulher que não dorme, é aquela rotina. Trabalha se arrastando, mal aguenta as pernas em pé, dores pelo corpo todo, porque daí também rolou a noite inteira. O corpo não entrou no estado de relaxamento, ele ficou rígido. Então, você sente muitas dores no corpo. É aquele inchaço, as pernas que latejam, mau humor, irritação, ansiedade, procrastina. Essa mulher que não dorme, ela tende muito a procrastinar o que deve ser feito. Então, às vezes você fala assim, não, essa semana eu vou começar a ir na academia. Aí você já está pagando essa academia um tempo e nunca vai. Por quê? Que acaba não tendo a produção de hormônio como dopamina, por exemplo, que é um hormônio de prazer, de recompensa, de tesão. E isso tudo está sendo alterado por causa dessa rotina de noites mal dormidas. Sem energia para curtir a vida, né? Acaba que chega final de semana, a única coisa que tu fala é assim: bom, já que eu não dormi a semana inteira, eu quero ficar em casa para descansar. E aí vai lá as pernas só para cima, mas na verdade nem está regulando o sono, né? Tá só relaxando aquele corpo ali sentado. Outra coisa, sente muita dor de cabeça. Quando você não dorme, você atrofia as células do seu cérebro. Então, veja bem, quando você está dormindo e entra para um sono profundo, literalmente dentro do seu cérebro tem um líquido que ele faz uma lavagem para tirar a sujeira do seu cérebro, tá? Porque teve todo o dia que você teve pensando, né? Aquela agitação, o estresse que você sofreu, você libera ali processos oxidativos, ou como se diz assim, um resto de produtos. Então, à noite, o seu cérebro tem que usar um líquido para fazer uma lavagem, como se fosse uma máquina de lavar mesmo. Se você não dorme, essa sujeira fica ali estagnada. E as suas células do seu cérebro, elas não conseguem se renovar. Então, você
acaba tendo ali um dano cerebral. A gente ainda não tem estudos, até hoje não encontrei, mas pode ser que a longo prazo isso pode ser um causador de doenças como o Alzheimer, por exemplo, demência, né? Uma coisa muito comum hoje. E aí a mulherada acaba falando assim, bom, já que eu tô sem energia, eu não dormi à noite, eu vou tomar energético, né? Tipo assim, o corpo se obrigue a ter energia. O coitado nem se aguenta em pé. Aí custa subir as escadas, tudo dói, come comida, só que piora esse quadro, né, que é super inflamatório, e a gente vai ver mais para frente que o maior erro de quem quer emagrecer, tem um sono desregulado, é passar o dia inteiro sem comer e chegar à noite e comer aquele caminhão de comida. Isso prejudica demais o teu sono, sem falar que são alimentos que não têm qualidade, né? E isso acaba acumulando muita gordura. Então, os erros que vocês cometem, tomar energético, comer demais ou comer de menos à noite. Gente, quando você quer dormir bem à noite, você tem que jantar, mas jantares leves. Eu vou dar dicas aqui para vocês de como fazer o consumo dos alimentos durante o dia para favorecer o sono à noite, tá? Então, também não saia cortando, não, então eu vou parar de jantar. Tem gente que fala assim, bom, agora eu não vou jantar porque jantar engorda. Se você não janta, você sente fome. A fome, gera um estresse. Ela te deixa mal-humorada. Como que você quer entrar no estado de relaxamento se você está passando fome? Tá? Então, precisa, sim, ter as refeições, mas aí a gente vai ver como que você vai encaixar um jantar leve sem sentir fome, tá? Porque aí a gente tem que avaliar as refeições anteriores do jantar. Tomar café, usar melatonina de forma isolada também, vocês vão ver que isso não funciona. Às vezes você vai falar, mas eu já tomei melatonina e funcionou. Vocês vão ver como que a melatonina funciona. Tomar café depois das 3 horas da tarde. A cafeína, dependendo inclusive da quantidade, ela tem uma ação de 6 horas no seu organismo. Então, se você tomou 3, até 9 horas ela vai te dar ali aquele estado de alerta. Então, você não vai conseguir entrar num estado de relaxamento se você tiver muita cafeína. E não é só café, tá? Cafeína, a gente pode incluir aí os suplementos que contêm cafeína e também chá verde. Não praticar atividade física também prejudica muito o seu sono. Porque você, mulher, que trabalha fora, que vive cansada, se, por exemplo, uma mulher que trabalha com limpeza gastasse muita energia fazendo limpeza, as mulheres da limpeza seriam todas magrinhas, né? Então você já vê que não é a limpeza que te gasta energia, gasta calorias, ela só te cansa. Porque quando eu quero emagrecer, eu preciso ter um gasto energético contínuo, ou seja, caminhar, correr numa esteira ali, um exercício que você vai perder fôlego. Quando você vai fazer a limpeza, você sobe e desce com o vacuum, você dá uma paradinha, aí você pega o mop e vai lá, limpa um pouquinho o vidro, aí depois você vai lá e limpa um pouquinho no chão. Então você faz movimentos mais lentos. Só que você tem que usar um pouco de força, né, para levantar os equipamentos e fazer todos os movimentos. Só que isso não te gera uma atrofia muscular e nem gasta energia. Isso só te cansa. Então, veja, praticar atividade física é diferente. Quando você pratica atividade física, você libera toda aquela ansiedade, todo aquele estresse, todo aquele acúmulo que você tem interno dentro de você. É a melhor terapia que você pode fazer para você regular o seu sono e metabolismo e fazer o uso de suplementação de forma errada. Vamos entender os benefícios do nosso sono. Neuroplasticidade. Então, como eu falei para vocês, quando você dorme, você pega todas as informações do seu dia. Vamos supor que você está fazendo uma aula de inglês. Você está tentando aprender inglês. Se você aí já está 20 anos aqui e ainda não fala inglês e já desistiu, porque você começa um curso e não consegue aprender, por quê? Porque o teu cérebro não está tendo ali uma conexão para gerar as informações. Então, veja, fui para a aula hoje, aprendi o alfabeto em inglês, tá? Ou qualquer outra coisa, um curso que você esteja fazendo. Você vai pegar
todas aquelas informações, que o seu cérebro está todo conectado de forma adequada. Quando você entra num sono profundo, ele pega aquelas informações e leva para suas informações de longo prazo, aquilo que fez sentido para você. Então, por exemplo, você está estudando inglês, tá? É só uma ideia aqui. Está estudando inglês? Para você memorizar esse inglês, você precisa entrar para o sono REM, um sono profundo, que ele vai guardar aquilo que você forçou o seu cérebro a aprender, a guardar aquilo. Isso ainda chama memória, tá? Memória, cognição, aprendizado. Quando você dorme, você se torna uma pessoa racional. Você acorda com as conexões todas limpas, tudo funcionando, tudo está conectando certinho. Teve a limpeza à noite daquela lavadora de roupa, tá? Que tirou toda aquela sujeira do dia que você sofreu um estresse. E aí você consegue raciocinar. Não, eu aprendi lá com a Nutri que eu preciso comer no café da manhã, preciso almoçar, preciso tomar meu lanche da tarde, eu tenho que comer isso, eu lembro. Então, isso te torna uma pessoa racional e você toma decisões mais assertivas na sua vida. E você controla aqueles impulsos. Às vezes, você nem tá assim com vontade, mas no impulso você vai lá e passa no Starbucks, pega aquele café cheio de creme e come um croissant, né? Ou como é que é? Aqueles biscoitinhos que tem assim, ó, com recheio em cima, que é cheio de caramelo e açúcar. Às vezes você nem tá com vontade, mas você perdeu o racional. Você só quer uma coisa para matar a sua fome. Então, muitas das decisões que você toma que acabam te prejudicando é para você não ter esse racional funcionando de forma adequada. Ele regula o seu metabolismo, tem a função hormonal. À noite, quando você dorme, você vai regular aquilo que você gastou. Então, veja bem. A gente tem vários produtores de hormônios, tá? No nosso organismo. Então, por exemplo, aqui no nosso cérebro, a gente tem um cara que chama hipotálamo. Esse cara é uma glândula bem pequenininha que fica dentro do meu cérebro. Ele é o cara que comanda a produção de todos os hormônios. Então, esse hipotálamo, quando ele recebe informação, olha, aqui a Silvana, ela entrou no sono REM. E hoje ela treinou, ela fez exercício de musculação. Aquele exercício de musculação que foi de força, ela precisa recuperar aquele músculo. Então, a gente vai trabalhar agora, enquanto ela dorme, para crescer aquele músculo. Maior produção de GH, que é um hormônio do crescimento. Nutri, mas eu já sou velha, eu já cresci. Não é só crescimento de tamanho, tá? É crescimento de massa muscular também. Então, a maior produção de GH acontece à noite, quando você está dormindo. Então, você treina, não vê resultado. Por quê? Porque não consegue produzir o hormônio para recuperar aquilo e fazer o crescimento, o que a gente chama de anabolismo. Anabolismo e crescimento. Então, vamos supor que você foi lá fazer exercício de força. Qual é o hormônio que você precisa produzir para você ter força? Testosterona. Testosterona é um hormônio da força e da libido. A gente vê isso, que o homem é o maior produtor de testosterona, por isso que ele tem muita força e libido. Então, mulher, se você não tem força e libido, tá te faltando musculação. E aí, quando você tá dormindo, esse cara aqui, o hipotálamo, ele vai mandar uma informação lá pro teu ovário e vai falar assim: olha, agora, vamos ver aqui, a Edivânia está precisando recuperar aquele músculo que ela fez o exercício de força dela. Produz aí testosterona para a gente ir lá trabalhar a musculatura dela. Aí você vai começar a produzir testosterona, aí você vai aumentar músculo, aumentar a energia. Testosterona também é um hormônio que te dá energia, tá? Pega ali as mulheres que fazem implante hormonal, às vezes você tem alguma amiga que já fez, ela vai falar assim, nossa, tô com outra energia. Só que ela implantou um hormônio lá dentro. Agora, para você produzir de forma automática, né, o seu corpo trabalhar para você de forma gratuita, você só precisa regular isso.
fazer o treino durante o dia, para o seu treino, o seu músculo mandar informação. O hipotálamo, eu preciso recuperar aqui, porque eu tive um gasto, eu tive uma lesão. Vamos trabalhar. Nosso corpo, ele é perfeito, gente. Não tem que inventar moda, é só fazer o básico que dá certo. É porque a gente não quer fazer o básico, né? Porque é um pouco mais difícil. Então a gente quer o quê? Não dá um suplemento para crescer o músculo? Não existe. Mas vamos lá. Então, o seu metabolismo ele vai ser regulado naquele momento. E aí, esse hipotálamo, ele também vai informando outras glândulas da tireoide, da suprarrenal, que é o hormônio de cortisol. O intestino e o cérebro, eles se comunicam o tempo inteiro. O intestino, ele é considerado o segundo cérebro, porque ele tem neurotransmissores, aqueles fiozinhos nervosos que você tem no cérebro, o seu intestino tem 500 milhões, pasmem. Então, veja como seu intestino é inteligente, você só olha aquele cocô no vaso e não dá moral nenhuma, né? Ou nem vê o cocô todo dia, porque está presa. Então, imagina, coitado do cérebro, como que ele vai receber informação? De estresse e ansiedade mesmo. Então, veja, a gente tem que ter todas as conexões bem funcionando, para tudo ficar organizado. O seu sono ele também vai te dar mais disposição para ir para academia e comer bem, porque você vai ter regulação do seu metabolismo e você vai se tornar uma pessoa racional e inteligente, porque você aprende, raciocina no momento de fazer escolhas. Vamos entender como é que funciona esse ciclo circadiano. Como vocês podem ver que eu já tirei essa imagem lá do Dr. Baracate. Quem aí não conhece, é um médico muito famoso do Brasil. Mas eu cacei imagem tudo na internet. Foi aqui que eu encontrei, tem dois que eu vou falar para vocês. Mas vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nosso corpo ele é extremamente inteligente. Ele é muito inteligente. Ele vai atender aquela mensagem que você manda para ele. Como eu falei, fez musculação de exercício de força, ele vai produzir os hormônios que você precisa para ter força. Agora, todo o nosso corpo, o nosso cotidiano, por isso que fala ciclo circadiano. Então, o nosso cotidiano ele está ligado à natureza. Presta atenção, Deus fez as coisas todas perfeitas. Se Ele fez a terra aqui, o sol, o horário, dia, noite, e você, para acompanhar esse ciclo, você tem que entender que tem também, existe uma produção hormonal durante o dia. Então, vamos lá. Pegando aqui meia-noite, é o momento, depois da meia-noite, é o momento que você tem maior sono profundo, né? Um sono mais profundo. Você vai diminuindo a sua temperatura corporal, e aí os seus batimentos vão desacelerando também, então a gente sente mais frio à noite, e isso vai acontecendo também por quem está regulando? Hipotálamo, o cara que está dentro do seu cérebro. Só que enquanto você dorme, o cara trabalha. Se você está acordado, ele não consegue trabalhar. Você não dá paz para ele, tá? Ele precisa trabalhar sozinho e ele precisa enxergar onde ele precisa trabalhar. Então, se você não faz exercício físico, ele não precisa trabalhar para recuperar nada. Se você só tem cansaço, se você só tem excesso de peso e processo inflamatório, você só vai conseguir produzir um hormônio que chama cortisol e ele se torna seu inimigo se ele estiver desregulado. Então a gente começa ali aí o que acontece? Quando o nosso corpo ele vai acompanhando o ciclo do dia, o horário do dia, é perfeito. Então o sol nasceu ali pelas 6 horas da manhã, nosso corpo ele vai começar a maior produção de cortisol. Aí é o cortisol que eu preciso, numa forma adequada, porque ele é um hormônio do estresse. Então, meu corpo, quando eu acordo, eu abro os olhos, eu preciso ter um certo tipo de estresse para ter esse up para levantar. E aí, esse momento, a melatonina já está indo lá para baixo. Melatonina é o hormônio do sono. Beleza, comecei ali a produção de cortisol, me deu aquele ânimo, aquela energia para levantar, e ao longo do dia vai passando. Esse cortisol, depois ali de umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, ele tem que ir diminuindo. Porque se o meu cortisol não baixa, se o meu cortisol continuar alto, minha melatonina não sobe. Eu preciso baixar cortisol para levantar melatonina, que é o hormônio do sono. Então, como que eu faço para botar para fora esse cortisol? O estresse, né? Esse estresse. Atividade física, de novo, tá?
E a gente entende, se eu fiz atividade física, meu corpo ele necessita dos nutrientes para se recuperar. E quando você põe atividade física, você diminui a sua ansiedade, você regula esse ciclo circadiano, você regula os seus hormônios, você se torna uma pessoa mais racional e consome os alimentos da forma adequada e você emagrece e regula o seu metabolismo. Então, ali por 10 horas, você começa num estado mais de alerta, e aí você vai ter ali o seu ciclo do dia, né? E aí, aí começou a baixar o sol, começou a escurecer. O que você tem que fazer? Evitar claridade. Porque quando eu acordo e olho para a claridade, e eu vou dar dicas aqui do que vocês vão fazer para começar a regular esse ciclo circadiano, eu tenho que olhar para a claridade do dia, não é claridade da luz aqui de dentro de casa. Eu tenho que olhar para aquela claridade do sol. Pelo menos 20 minutos você tem que olhar para a claridade do dia. Não precisa olhar para o sol para ficar, né, ficar embaraçada, mas olhar para a claridade do dia, porque aqueles raios UVA e UVB, eles mandam informação para a minha retina manda informação para o meu hipotálamo e ele recebe informação. Dia, hora de acordar, de despertar. Então, ele recebe informação por meio da luz. Quando eu começa a escurecer, eu tenho que evitar luzes, porque daí o meu olho ele vai recebendo informação. Então, por exemplo, você aí dentro de casa, luzes mais amareladas. Telefone, você esquece depois das 8, tá? Depois das 9, porque a gente vai fazer aqui as aulas, tá? Então, esquece ficar olhando para a tela de computador, de celular. Isso acaba recebendo mensagem que ainda é dia. Seu sono, seu olho, ele não consegue mandar informação de regulação para o hipotálamo. Ele está recebendo ali as informações que você está mandando. Então, para eu começar a baixar esse cortisol, eu preciso levar a escuridão, tá? Outra parte também do ciclo circadiano que eu não encontrei outra imagem, então eu coloquei duas, é a produção da testosterona. Eu acho que ela nem tá aqui também. Então, ó, 7h30 aqui começa a acessar a produção de melatonina, né? E aí vocês vão entender também o que é importante a ressaltar aqui. A gente tem um horário adequado para dormir, né? A quantidade de horas para dormir. Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que horas que eu estou indo dormir. Porque às vezes você vai falar assim, Nutra, eu durmo 7 horas, mas eu vou dormir a 1 e acordo, sei lá, no outro dia 8. Não é um horário, você não está acompanhando o relógio biológico, o relógio da natureza, tá? E isso causa o tal do jet lag. Aquelas pessoas que trabalham à noite, elas vão ter prejuízo na saúde hormonal, na cognição. Por que pessoas que têm o trabalho noturno, elas ganham mais? Porque elas têm ali um prejuízo na saúde, tá? Então, não é só dormir a quantidade adequada de horas que precisa, mas também o horário que você vai dormir. E aí a gente também aqui, ó, por exemplo, 9 horas tem a maior produção de testosterona, tá vendo? Então, olha só, o outro hormônio de força para você ter energia para trabalhar. 9 horas tu não tem força e energia? Então, aqui a testosterona deve estar baixa. Por quê? Porque não teve essa regulação aqui em cima, não descansou à noite, não descansou à noite porque estava ansiosa, estressada, o corpo estava só cansado, inflamado, porque não praticou atividade física e consumiu alimentos muito inflamatórios, que desregularam esse sono, comeu demais à noite, prejudicou. Aí outro detalhe aqui, como vocês podem ver, 10h30 a gente tem que cessar os movimentos do intestino, tá? O que é esse movimento do intestino? Ou seja, eu tenho que fazer um jantar leve para eu ter uma digestão tranquila, que não vai encher aquela minha barriga, que eu vou ficar regurgitando, arrotando, voltando comida, e nem meu trato digestivo vai ter que ficar trabalhando muito para fazer essa digestão. Então, chegou uma comida mais leve lá, meu intestino, que é responsável também pela digestão e absorção dos nutrientes, ele vai estar leve, tá? Ele vai fazer movimentos mais tranquilos, isso vai permitir que eu produza hormônios. 50% da melatonina é produzida no intestino, tá? Então, veja a importância do intestino. Melatonina não é só produzida no cérebro.
Outro hormônio que também é produzido no seu intestino, que é muito importante, é a serotonina, 95%, hormônio da felicidade. Então, se o teu intestino também está muito ruim, como que ele vai produzir? Melatonina, para ser produzida, depende da serotonina. Então, se tu vive constipada ou diarreica, além de não absorver nutrientes, você não produz esses hormônios, não vai ter regulação. Calma que eu vou dar dicas aqui para vocês de como vocês vão regular isso, tá? Gente, não é um tratamento intestinal nem nada, que a gente vai falar sobre a suplementação, mas eu vou explicar para vocês que precisa ter um contexto por trás disso. Porque, veja, o suplemento, ele é como se fosse, vamos supor que você está escrevendo, sei lá, um diário. Tudo que você faz durante o dia, você vai lá, levantei, tomei café da manhã, daí eu fui trabalhar, aí você está escrevendo o que você fez. Quando você toma um suplemento, ele é uma vírgula naquele texto que você está escrevendo. Então, veja, suplementos ajudam muito. Eu tomo vários, e às vezes eu tomo uns, depois eu mesclo com outros, depende muito da fase que eu estou. Eles são muito bons, até porque a nossa alimentação, hoje ela é muito pobre em nutrientes. Então, a mulher ela acaba ficando mais desnutrida, por a gente ter ali um solo que não está muito bom, não está muito nutrido, enfim, várias questões. Então, se você tem um intestino que está mais saudável, você começa já na produção de hormônios que vão favorecer o seu sono, tá? Então, que produção de testosterona também acontece durante o dia, isso te dá força, melhora o seu cardio, sua respiração, tá? Isso te dá, melhora a sua vasodilatação, seu sistema vascular, então você não fica tão inchada. E outro detalhe, bebam água. Se tu não bebe água, tá aí mais um problema, tá? Processo inflamatório, ó, já tá bebendo água aí, ó. Silvana, muito bem. Então, bebam água, água, água. Como que eu vou conseguir levar nutrientes para as minhas glândulas que produzem os hormônios? Como que eu vou transportar esses nutrientes até lá? Se não tem transportador, quem transporta o sangue? Se o seu sangue está ali estagnado, está parecendo água de dengue, ele não circula, ele está assim, ó, parado. Aí tu quer enfiar um monte de suplemento e você quer obrigar o seu corpo a ter energia, você quer obrigar ele a dormir, você quer meter melatonina, você quer meter um monte de coisa, mas coitado do teu corpo só recebendo aquilo, ele às vezes não consegue absorver, daí não tem ninguém para carregar, não tem água, não tem uma boa circulação. Como que a sua circulação vai ficar boa? Vai, né, girar aquele sangue lá dentro suas artérias, veias e vasos, se você não faz movimentos de aeróbico, por exemplo, como uma caminhada mais extensa, uma corridinha ali de 15 minutos. Se tu correr 15 minutos numa esteira, vale muito mais do que você caminhar por 1 hora, tá? Gasta muito mais. Então, presta atenção no que... Nutri, eu vou começar uma atividade física, vou fazer uma yoga. Meu amor, tu só vai relaxar na yoga, tá? Tu não vai ter ganhar massa muscular lá, não, muito menos queimar gordura. Então, eu quero emagrecer. Então, presta atenção, quero emagrecer, eu tenho que fazer aeróbico e musculação. Maior gastador de energia, eu falei ontem na aula, né, no meeting que a gente teve sobre como acelerar o metabolismo, que quem tem mais massa muscular é uma pessoa que tem um metabolismo muito mais acelerado. Muito. Tanto que vocês que seguem essas blogueiras fitness que eu recebo diariamente no direct. Nutri, posso fazer essa receita? Tem lá uma colherada de pasta de amendoim. A mulher que quer emagrecer. Quem está comendo a pasta de amendoim, que é um hipercalórico? A blogueira fitness que está cheia de massa muscular e gasta muita energia e não tem 5% de gordura. E tu que está tentando emagrecer, está querendo comer a pasta de amendoim. Não dá. Então, veja, por que o metabolismo dela é acelerado? Ela pode comer uma comida hipercalórica. Ou um pedreiro, por que tu acha que ele come aquele pratão de macarrão com feijão, arroz, batata frita e mais 5 bifes? Porque o cara tem muita massa muscular, ele levanta peso o dia inteiro. Ele tem muita testosterona, tá? Você que tá solteira aí, casa com o pedreiro para você ver. Fases do sono, então vamos entender. Quando a gente vai deitar ali no começo, né, os primeiros 15, 30 minutos,
a gente entra na fase um, que é um sono mais leve, que você fica até meio meio alucinatório. Às vezes você fica assim, parece que tá caindo da cama, sabe? Que você ainda não sabe se está dormindo, se está acordada. Se bater uma porta, você acorda. Então, é um momento que você está na fase um. É bem normal isso acontecer. Lógico, se você tiver ali 3, 4 dias sem dormir, em algum momento você conseguiu relaxar, você pode entrar na fase 3 e 4 ali, que é um sono profundo, rapidamente, tá? Mas normalmente acontece assim. Então, fase 2 é um pouco mais profundo, leva ali entre os 30 minutos e 1 hora, você começa a aprofundar mais esse sono. É quando você começa, né, começou um relaxamento dos seus músculos, porque você está desestressada, não está ansiosa, você está relaxada. Você exaustou os seus músculos por meio da musculação que você ativou durante o dia e ele precisa relaxar. Então, você vai relaxar nesse momento. Às vezes pode dar aqueles espasmos que, né, você faz meio assim, normalmente. A sua temperatura começa a cair, tá? Por quê? Porque você não vai ter ali uma circulação. Quanto mais eu faço cardio, quanto mais eu faço movimentos sem pausas, como por exemplo fazer um HIIT. Eu odeio aeróbico, tá? Eu tô falando aqui, mas eu odeio, eu tô ensinando vocês, mas eu odeio. Eu fico no elíptico 20 minutos chorando. Eu faço um HIIT de 15 minutos, assim, ó, coloco uma música de raiva, sabe? Mas eu fico lá na esteira me imaginando quando eu tiver com o corpinho que eu quero. É esse meu foco. E aí eu seguro ali, até porque eu passo o dia inteiro sentada, eu também sinto inchaço nas pernas. Então, se eu tenho que colocar um banquinho aqui para não ficar todo o tempo com a perna para baixo. Então, é normal a nossa circulação ela estagnar. Principalmente você que fica às vezes muito sentada ou não tem muitos movimentos, né? Então, você fazer um cardio vai melhorar muito a sua circulação, vai te desinchar. E aí, nesse momento que você está dormindo, você não está tendo uma vasodilatação, não está tendo a corrente sanguínea não está todo vapor, tá? Então, por isso que essa temperatura ela cai mais. A respiração ela vai ficando mais lenta. Aí tem aquela que ronca. A que ronca, ela gera um estresse para o corpo. E eu vou dar dica aqui de aplicativo para vocês avaliarem se vocês estão roncando à noite. Porque tem que parar o ronco, viu? Porque o ronco ele gera estresse. E esse estresse não deixa o teu hipotálamo trabalhar. E ali acontece também a consolidação da memória que eu falei para vocês. Fase 3 e 4, sono profundo. Aqui vocês vão até sonhar. E sonhar é bom. Aí você pode falar assim, Nutri, mas eu não sonho. Você não lembra. Mas todo mundo sonha, tá? Todo mundo sonha. Pode ser, às vezes, coisas que você nunca viveu, ou pode ser algumas coisas que você já viveu, que você pensou muito durante o dia. Isso não importa. Ali tem essa respiração, então, mais lenta também, os músculos estão relaxados. E o seu hipotálamo está mandando lá os nutrientes para recuperar aquela musculatura. E ela está paradinha ali esperando. Veja só, para vocês terem uma ideia. O músculo é como se fosse uma parede. Então, quando você faz o exercício de musculação, que você rompe as fibras musculares, é como se você tivesse quebrado a parede. E aí, o que você vai fazer? Aí você sente aquela dor, né? Mal consegue caminhar no outro dia. Então, quando você consome lá, que eu falei no meeting sobre acelerar o metabolismo, o suplemento que vocês não podem faltar, quando você consome lá as proteínas, vocês colocam os tijolinhos. As proteínas são os tijolinhos que vão recuperar a tua parede que está lesionada, ou seja, vai vir as proteínas e construir uma parede nova, um músculo novo. Tá? E essas proteínas vão ser carregadas por meio do sangue, por isso tem que ter água, mas eu vou falar para vocês depois sobre o consumo de água também, como tomar essa água para não prejudicar o seu sono. E aí é os hormônios que vão trabalhar. Só que a tua parede está lá parada.
Agora, se você está rolando para um lado para o outro, os hormônios não conseguem ir lá recuperar, e aí você não tem o crescimento muscular. Por isso que você desmotiva de ir na academia, porque você não vê resultado. Nem eu iria querer ficar indo para academia, me matando lá, fazendo coisas que eu nem gosto, que é aeróbico, para não ver resultado. Deus me livre. Então, tá vendo como não adianta a gente ficar assim, pagando academia, querendo que a academia emagreça. Não, quem emagrece, né? Quem precisa fazer é você para a academia dar certo. Então, veja só como o sono é importante, né? Para valer a pena aquele esforço na academia. E aí você começa a se tornar mais racional, você vê resultados, você fala assim, poxa, isso aqui tá fazendo bem para mim. Olha como eu tô me sentindo bem, olha como meu sono tá bom. Olha aqui, ó, músculo relaxado, aumento do fortalecimento do sangue aos músculos, né? O fornecimento de sangue aos músculos, pressão arterial diminuída, crescimento e reparação dos tecidos, tá? Então, não é só também tecido muscular, não. Osso também é considerado um tecido. Então, você que tem aí osteoporose, esses problemas aí de ossos, como que o seu tecido do osso vai receber ali todo esse reparo se você não dorme? Tá vendo? Restauração da energia, hormônios liberadores, como por exemplo do GH, que eu falei para vocês que é o hormônio do crescimento, e leptina. O que é o hormônio da leptina? Hormônio da saciedade. Então, se você é aquela que vive com compulsão por fome, com vontade de comer o tempo inteiro, parece que pode comer um boi e logo quer comer outra coisa, e é um sal, depois um doce. Aqui, ó, desregulação de leptina. E a produção dela, a regulação dessa leptina, que é o hormônio da saciedade, acontece à noite. Cortisol começa a ser liberado até atingir o pico do início da manhã para você acordar. Perfeito. Ciclo circadiano. Essas são as fases do sono. Aqui eu trouxe para fortalecer ainda mais, né? Trazer mais sobre essa fase REM, que é a fase muito importante que fornece energia para o seu cérebro, para o seu corpo em geral. 25% da sua noite, do seu sono, é na fase REM, tá? Aquele sono profundo. O cérebro ele fica mais ativo e é quando os sonhos acontecem. Os olhos ficam em movimentos, né, ficam se movimentando. Às vezes você já viu uma pessoa aí dormindo que fica, né? O cachorro, por exemplo. Às vezes o olho dele fica lá, viajando. O corpo fica imóvel, os músculos eles se desligam para você recuperar eles. Você tem ali a regulação, então, do cortisol, que ele começa a ser produzido para a hora que você acorda. E a frequência cardíaca e respiratórias ficam também mais irregulares. Então, vamos lá. É normal você acordar de 2 a 3 vezes à noite, então você fala assim, nossa, eu não durmo assim direto, eu acordo, às vezes eu tenho que ir no banheiro. Se você acorda 2 a 3 vezes à noite, e é aquela coisa que você acorda, nossa, onde eu estou, e volta a dormir, ou vai ali no banheiro, quando você volta para a cama, volta a dormir, é um sono que está normal, tá? Não, você volta rápido, não tem problema. Você tem aqueles ciclos que eu falei para vocês anteriormente, mais ou menos umas 5 vezes à noite, que é um pico, são os picos, né? Vai para o sono REM, volta para o sono mais leve. Então, você pode acordar numa dessas fases. Quantidade ideal de horas para serem dormidas: 7 a 9. Horário de sono: 10 horas tu tem que estar na cama, com tudo desligado. Nutri, eu não sinto sono. Eu vou ensinar vocês a ter umas práticas aqui para vocês chamarem esse sono. É até mais ou menos umas 6 horas da manhã, que é mais ou menos o horário que o sol está nascendo, tá? Que o dia está nascendo. Aí eu trouxe aqui para quem tem Apple Watch, que é aquele relógio da Apple, eu não sei se aqueles outros da Samsung tem também, mas eu sei que no da Apple Watch tem um medidor lá de batimentos cardíacos, então você consegue medir o seu sono pelo aplicativo Sono acho que é o Saúde, se eu não me engano, da Apple, que ele vai cronometrando ali teus batimentos cardíacos, e isso está relacionado às tuas fases de sono. Tá bem legal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, pesquisar sobre. Esse é um aplicativo que eu uso, que monitora o meu sono. Ele é bem legal. Ele é um aplicativo que você pode usar no modo free e no modo pago. Eu gosto do modo pago porque eu consigo escutar barulhos, que ele grava tudo o que acontece durante a noite.
Então, se alguém bater uma porta, se alguém entrar na sua casa, se você roncar, se você peidar, se você conversar à noite, ele vai gravar tudo e você consegue ouvir. Se um cachorro latir, qualquer coisa que acontecer, você consegue ouvir. Você tem músicas para relaxar, isso aqui nossa, faz muito sentido, gente, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito acelerada. Eu estudo, eu trabalho demais, isso acaba deixando o meu cérebro sempre muito agitado. Então, para eu conseguir entrar num momento de relaxamento, eu tenho que fazer todo esse ritual que eu vou ensinar para vocês. E uma das coisas que eu faço é colocar uma música para relaxar. Tipo, eu gosto de mesclar entre o barulho da chuva, e eu acho que é as ondas do mar, agora eu não lembro, mas eu uso tipo dois barulhinhos e eu coloco até meu fone de ouvido da época, aquele que tapa todo o barulho externo, eu fico só ouvindo aquilo. Nossa, o cérebro, ele recebe essa informação de barulho, né, de relaxamento, ele e o despertador é muito bom, né? Aquele pá, 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 que te acorda, que você quer quer quebrar o telefone. Eu gosto muito desse aplicativo. Então, vamos entrar lá no nosso ritmo, tá? Como que funciona? Tá vendo aqui, ó? Cada estágio, cada órgão do meu organismo, né? Intestino, coração, músculos, rins, tudo isso ele tem horários para funcionar. Então, se você não tem uma regulação desses órgãos, eles vão se tornando, ficando mais velhos, com deficiências. Às vezes você tem, sei lá, problema renal, e nem sabe por quê. Ah, não tem, até bebo um pouco de água, assim, mas tá ali, ó. Regulação tem que ter, ele tem que estar acompanhando, tá? Então, começar ao acordar, prática que vocês vão fazer. Primeira coisa, ao acordar, olhar para a luz natural, 20 a 30 minutos. Isso ali você já vai estar informando o teu cérebro que ele tem que captar aquela luz e produzir o tal do cortisol para te dar aquele estresse na forma adequada, tá? E aí você vai ter regular esse comportamento de dormir. Como eu falei, o sono ele tem que ser mimado. Se perder uma noite, acabou, tá? Usar suplementos que vão te ajudar a relaxar, e eu vou mostrar para vocês como que vai fazer essa suplementação. Vão te trazer assim, porque tem vários fatores que podem influenciar no seu sono. Pode ser questão hormonal, pode ser muito estresse, muita ansiedade, pode ser má digestão, porque você está comendo demais. Pode ser que o seu intestino esteja muito ruim, então você não está produzindo melatonina. E aí a gente tem que começar a regular isso pela atividade física, por regular o nosso relógio, ou seja, acordar no horário certo e deitar no horário certo, consumir os alimentos que vão favorecer esse ciclo acontecer, tá? Meditação também, se você é aquela mulher muito ansiosa, muito agitada, aquela pessoa que pensa demais, que está toda hora aqui, ó, ou que tem muito problema, está sempre muito estressada, pensando no trabalho, nos problemas familiares, faz uma meditação. E meditação, gente, não é pegar e ficar sentada igual assim, sabe, um Buda, com a mãozinha assim esticada, não. Meditação, sabe o que é meditação? É você parar de pensar em qualquer coisa. Então, às vezes, o seu cérebro ele não consegue relaxar e descansar porque você fica pensando demais. É principalmente um problema. Se você manda informação de excitação também, por exemplo, eu começar a assistir uma série. Cara, teu cérebro vai ficar excitado, ele quer saber aquilo. TikTok, Instagram, são coisas que excitam ele. Como que ele vai entrar em estado de relaxamento? Então, esquece telefone, esquece redes sociais, esquece televisão. Pega um livro, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, que daí fica entediante, tu não tá entendendo nada, tu dorme na hora, tá? Meditação, o que que é meditação? Meditação é você sentar, tá? Fica aí sentadinha agora e não pense em nada. Agora tenta sentir o teu pé que tá tocando o chão. Faz esse exercício. Senta aí, toca o pé no chão, ou tenta sentir o que você está sentindo agora na sua perna. Sabe? Tentar sentir e não pensar. Pode abrir o olho. Tenta sentir.
Porque aí o seu cérebro, ele relaxa. Eu tô sentindo, nossa, eu tô sentindo um frio na minha perna. Ai, tô sentindo. Tá vendo que você não tá pensando? Raciocinando, tentando fazer ele produzir o tempo todo. Senão ele fica ali elétrico. Então, você quer dormir? O que que é meditação, relaxamento? É você meditar no que você está sentindo. Eu estou sentindo, tá? Encerrar essas atividades excitatórias, beber água é muito importante durante o dia. Se você vai deitar lá às 10 horas, janta às 8. Às 8 por ali, você começa a encerrar um pouco o consumo de água, porque senão, se você é aquela que não bebe nada de água o dia inteiro, chega à noite, eu tenho que beber água. Aí pega 1 litro de uma vez, assim, ó, e bebe. Até você filtrar toda essa água, você vai encher lá seus rins, sua bexiga. Aí, essa bexiga, ela tem uma conexão nervosa, ela manda informação para o seu cérebro. Tô cheio, eu preciso esvaziar. Só que ele não vai encher tudo de uma vez até a hora de você dormir, né? Assim, tomou 1 litro de água 10 horas, vai dormir 10h05, tu não vai fazer todo o xixi às 10h05. Ao longo da noite vai começar a vir, vai ter a filtragem, vai vir mais um pouco. Aí imagina, toda hora tu tem que receber informação do teu cérebro, ou precisa esvaziar. Aí você tem que ficar levantando, aí tu perde o sono. Então, bebe água durante o dia para levar os nutrientes adequados e melhorar, inclusive, o teu intestino e a tua circulação, para você à noite não precisar sentir toda aquela sede, às vezes, que você sente, porque ficou toda ressecada durante o dia. Você deixou tua célula toda no deserto. O intestino parece a estrada de chão lá do Nordeste em época de seca. Todo esburacado, todo rachado. As fezes, coitadas, parecem cocô cabrito. Tem que, às vezes, ficar lá horas empurrando para ver se sai, empurrando a barriga. Aí fala assim, vivo inchada. Não sei, acho que eu tô muito lactose. É o coitado do cocô que não consegue ir embora. Alimentação nutritiva. Gente, produção hormonal depende de nutrientes. Se você consome alimentos pobres em nutrientes, ou seja, Nutri dá dica aqui de snack saudável. Já falou que é industrializado, já não tem nada. Não é saudável. Ah, tem alguns produtos que são melhores? Tem. Dá para comprar um pão ali e tal. Mas a gente vai ter um processo de conservação. Então, evita ao máximo que presunto, croissant, para de passar nesses negócios de comer, sabe, café rápido, que você não pega só um café, tu pega lá um biscoitinho junto, um pastelzinho, não sei o que, um sanduíche. Ai, mas não tem um sanduíche integral, como é que é? Natural. Eu acho que aqueles patês lá não tá cheio de coisa industrializada. Então, tira esses alimentos mais inflamatórios e vai para uma alimentação mais nutritiva. Alimentação leve, tá? Então, à noite, principalmente, evita um pouco a carne vermelha, aquela mais indigesta, consuma mais peixe, frango, ovo, que são proteínas mais leves, tá? Salada, vegetais, um carboidrato com mais fibra, diminui também esse carboidrato. Uma dica bem legal para você que come muito à noite: come primeiro a salada. E você comeu a salada, por ter muita fibra, ela vai te saciar bastante. Depois você vai para a proteína, ou seja, peixe, frango ou ovo. O ovo cozido, ele sacia mais. Comeu a proteína, depois você vai para o carboidrato, e daí tu já não está mais com tanta fome. Aí você vai comer um pouquinho de carboidrato, que vai ser o suficiente para você relaxar. Intestino tem que estar saudável e para você, estudos mostram que para você viver 90 anos, você tem que dormir 30. Então, se você está vendo ali que não está dormindo às 7 horas, você está vendo que você está reduzindo o seu tempo de vida. Então, vamos regular o nosso ciclo circadiano na prática por meio de uma alimentação. Então, esquece que você tem que comprar, qual o melhor, sei lá. Tá, tudo bem, eu dou dicas de pão, tem pão bom, mas vamos pensar aqui que nós vamos comer o que tem disponível aí na natureza, que não precisa se preocupar muito com marca. Acorda de manhã, já dá um choque lá pro teu intestino, tá? Já dá uma acordada nele, mete uns 500 ml de água.
Eu garanto que você já vai melhorar a tua evacuação. Café da manhã nutritivo, uma porção de frutas. Ai, qual fruta? Qualquer fruta. Mamão, banana. Se sente muita fome, come uma mais fibrosa, banana, que né, traz mais saciedade. Ah, não sinto muita fome. Os berries, tá? Morango, os, os vermelhos. Pega um nuts ali, uma castanha, duas, três, não é um punhado, porque senão é muito calórico. Mas coloca um nuts ali, que vai ter ali a quantidade de magnésio que você precisa para produzir a quantidade adequada de melatonina, inclusive. E coloca uma proteína, ovo, ou um whey protein, tá? Expliquei no meeting de ontem de como você vai fazer o uso de whey protein. Almoço, coloca ali um arrozinho, não tem problema. Para de acreditar que arroz faz mal. Coloca um arrozinho ou uma quinoa, ou pode ser também um outro carboidrato que tem ali fibras, arroz integral, uma mandioca, um feijãozinho ótimo, cheio de fibra também. Salada, coloca muita salada. Coloca a sua porção de carne. Tudo bem que tu colocar uma carne vermelha. E acrescenta uma frutinha, por exemplo, uma frutinha que vai te ajudar na digestão, como por exemplo, um abacaxi, um shot de limão para ajudar na digestão, tá? Aí não como muito no almoço. Então coloca uma salada, uma carne, escolhe entre o arroz e o feijão, não tem problema. Você vai estar saciada aqui, se você almoçar, você vai ter saciedade para você só fazer um lanchinho da tarde, chegar à noite, você não vai estar varada de fome. O erro aqui de jantar muito, comer coisas muito calóricas que atrapalham o sono, é porque você passou o dia inteiro trabalhando, não pensou, né? O racional não estava bom. Aí você não pensa em comer, você não sente a fome, ou até sente, às vezes não dá moral porque está muito ocupada. E aí chega à noite, seu corpo está exausto, cansado, porque você deixou ele em restrição o dia inteiro, ele está estressado, ele fala assim: quero comida, manda para dentro. Aí vai, ó, taca ali aqueles alimentos que vão prejudicar o teu sono. Comeu, fez ali as tuas 4 refeições, 5 refeições, colocou um lanchinho da tarde, por exemplo, uma porçãozinha de frutas, mais uma aveia, que a aveia é rica em fibras para te dar saciedade, e um wheyzinho, mais um leite, não toma leite, bate com água, fez aqui uma vitamina rápida. Ou então um sanduichinho natural que você faz em casa, desfia ali um frango ou um ovo mexido e coloca um pão integral, vai te dar uma saciedade, coloca uma fatia só. À noite você não vai chegar varada, aí à noite você come o quê? Legumes, tá? Que legume não vai te engordar. Salada, uma proteína leve, como eu falei, com uma digestão mais rápida, como por exemplo peixes, são ótimos os peixes para digestão. Uma batata inglesa, que é um carboidrato também com baixo índice glicêmico, ou uma quinoa. Ou seja, então nutra-se primeiro com a comida. Não adianta comer um monte de comida que vai te inflamar e querer tomar depois só o suplemento. Então vamos lá, os suplementos que vão ajudar vocês. Então a gente tem o triptofano, a vitamina B6, magnésio, zinco, vitamina B3 e vitamina D. São muito importantes esses tipos de suplementos para você dormir, tá? E aí encontra aqui por meio dos alimentos, como eu mostrei para vocês aqui. Triptofano ajuda na serotonina, que converte em melatonina, B6 também participa na produção de triptofano, então você encontra onde? Aves, peixes, banana, batatas, legumes, nozes e sementes, tá vendo aqui, ó, o básico que deve ser feito. Magnésio, também é um mineral que ajuda na produção de melatonina, nozes, sementes, grãos integrais, legumes. Zinco também está envolvido na produção de melatonina, carnes, aves, mariscos, grãos integrais, sementes. B3, peixes, aves, legumes, está vendo? Em um alimento, se você encaixar isso aqui, você consegue tudo que você precisa para a produção de melatonina. E aí você quer empurrar a goela abaixo a melatonina para querer dormir, obrigar o teu corpo a dormir. Não é assim que acontece, porque tem que ter aquela regulação do relógio. Vitamina D também está relacionada ao ciclo circadiano. Vocês já ouviram falar, né? Vai para o sol para absorver vitamina D. Então, olha aqui.
Vitamina D, regulando o seu ciclo circadiano, que vai favorecer lá o seu sono. Gema de ovo, ovo da manhã, ovo à noite, ovo à tarde. Então, suplementos que vão ajudar. Em primeiro lugar, vamos falar dos chás e óleos que vão ajudar muito a trazer esse relaxamento, esse estado de relaxamento. Aqui nos Estados Unidos a gente tem várias opções. Então, camomila, passiflora, valeriana, melissa, todos eles têm te ajuda a trazer esse estado de relaxamento, tá? Mas eles não acontece isso de forma isolada. Então, por exemplo, você pode comprar o chá e tomar antes de dormir, por exemplo, uma meia hora antes para poder também eliminar esse chá antes de dormir, para não precisar ficar urinando à noite. Você tomou uma meia hora antes e vai te ajudar a trazer esse estado de relaxamento. Você pode tomar ele isolado, por exemplo, só camomila, ou eu trouxe esses dois aqui, por exemplo, que eles têm um blend, então tem passiflora, tem camomila, tem várias outras ervas que são blends que te trazem um estado de relaxamento. Óleos essenciais, como por exemplo lavanda, é um óleo essencial que também te ajuda a relaxar. Então você pode colocar, por exemplo, uma, duas gotinhas de lavanda num difusor. Ah, Nutri, eu não tenho difusor. Você pode passar no pulso, assim, ó, e dormir, colocar uma gotinha só no travesseiro, pingar. Gente, isso relaxa de um jeito maravilhoso. Alguém aí já teve contato com os óleos essenciais? Eles têm um poder incrível, antibacteriano. Eles fazem assim, ó, uma reveria dentro do seu organismo, se você souber usar os óleos essenciais. Então, o óleo de lavanda para relaxamento e para induzir o seu sono é perfeito. Então, vamos lá, triptofano. Eu repeti aqui. Então, vamos lá para os suplementos. Ah, e tem o inossil também, que é a vitamina B8, que ela é essencial também para a produção de serotonina e é um dos suplementos que eu uso quando eu quero induzir o sono das minhas pacientes. Vamos para a parte da suplementação. Lembrando que os suplementos, marca, e como tomar, onde comprar, link para comprar, vou mandar tudo no e-book que vocês vão receber, tá? Então não se preocupe, aqui eu só vou passar o protocolo para vocês. Protocolo hard, é aquela mulher que tá assim, ó, estralando os olhos, que não consegue dormir. É aquela mulher que eu vejo assim, ó, nossa, tem que entrar urgente com uma suplementação mais pesada para ela. Então, eu faço uso do inositol, ela toma uma cápsula pela manhã, o zinco, uma pela manhã, magnésio, o malato, porque ele já tá mais quebrado, é mais fácil de absorver, então toma uma de manhã após o café, vitamina D, uma cápsula junto com o café, vitamina D, para ela ser absorvida tem que comer alguma coisa, tá? 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, ou seja, aquele conversor de serotonina e melatonina, vai melhorar teu humor também, se tu vive estressada e mal-humorada. O 5-HTP é muito bom. Vitamina B6, uma dose cerca de uma hora antes de deitar. GABA. O GABA é um neurotransmissor que a gente tem lá no nosso cérebro, que ele ajuda na cognição, memorização, e ele traz também esse estado de relaxamento. Então, ele vai ajudar naquela lavagem que você precisa fazer para o teu cérebro, para ele ficar um cérebro vivo, um cérebro inteligente, um cérebro que faz decisões racionais durante o dia, tá? E o L-triptofano, que também já é mais... o triptofano, L-triptofano já está também mais convertido, mais fácil de ser absorvido. Só que lembrando que todos esses suplementos, para serem absorvidos da forma adequada, o intestino, que é o cara que absorve, tem que estar bom, tá? Então, começa regulando lá por meio da atividade física, da água e da alimentação. Uma hora antes, mais ou menos uma hora antes de você deitar. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Tá. Ai, Nutri, eu preciso dormir melhor, eu tenho um pouquinho de insônia, meu sono é um pouco leve, e eu acordo, ou eu durmo, mas eu ainda acordo meio cansada. Além de fazer todo aquele ciclo que eu falei,
a gente tem um blend de suplementos que trazem todos aqueles que eu citei para vocês, que vem dentro desse aqui, que é o Tree Calm, que eu vou mandar, tá lá no e-book também para você adquirir. Ah, Nutri, eu não preciso do protocolo hard, tá? Eu posso ficar no light, só para dar aquela relaxada. Então, o True Calm, ele vai te atender nesse quesito, porque ele tem todos esses suplementos que ajudam no relaxamento, e ele vai. Só que a dosagem dele é menor do que o outro hard que eu passei para vocês. Aqui, nesse aqui, você pode tomar uma dose pela manhã e uma à noite. Por quê? Porque aqui ele vai te trazer calma, relaxamento. Então, você que tem compulsão alimentar, tá? Que come demais, está sempre ansiosa, estressada, acaba descontando na comida, ele vai te trazer esse estado de relaxamento, tá? Então, você não vai ficar tão ansiosa, tão estressada e querer comer muito. Na prática, agora, essa daqui é a principal. Passo a passo para você fazer o ritual do sono. Acordar cedo, então coloca aí o despertador para 6, 7 horas. Olhar para a luz do sol por mais ou menos 20 minutos. Nossa, Nutri, como que eu vou fazer para abrir a janela? Toma teu café olhando para fora. Ou você, às vezes, se você pega a estrada para ir trabalhar, ótimo, já está absorvendo ali. Mas tenta pegar o mais cedo possível. Se você passa o dia inteiro trabalhando num lugar, ambiente fechado, escuro, tenta sair para fora, principalmente na parte da manhã. Olhar para a claridade do dia no meio do dia não adianta. Já desfocou ali do relógio biológico, tá? Beber de 2 a 3 litros de água durante o dia, diminuir ali durante mais para o final da noite. Comer saudável em todas as refeições, seguir as dicas de refeições que eu dei para vocês. Então, sempre fibras, sempre consumo de proteínas adequadas, comida de verdade, vocês viram ali todos os suplementos, todos os nutrientes que eu preciso para produzir o sono, para relaxar, para ter produzir melatonina, são todos nutrientes que eu encontro na comida. Lembram ali os nuts, né? Só que a gente compra nuts bom, não compra aqueles de potinho cheio de açúcar que tá ainda ali tem, sabe? Que é caramelizado, não vem inventar moda, compra o de verdade, tá? Praticar atividade física pelo menos 30 minutos, de preferência musculação, se você quer, inclusive, acabar com a sua flacidez e ter mais força, energia e libido. Última refeição, faz ali todas aquelas refeiçõezinhas, principalmente assim, mais fracionado, porque você não vai sentir tanta fome à noite. Deixa para fazer a refeição 8, 9 horas da noite, e aí você vai ter uma refeição mais leve, vai dormir melhor, não vai produzir o cortisol na hora errada. Deixar o ambiente mais escuro, fazer aquela meditação, coloca uma leitura chata, uma leitura que você fica entediada, porque o teu cérebro vai desacelerar, tá? Música relaxante, chás e suplementos, ou até mesmo o difusor. Parabéns por ter chegado até aqui. E a partir de agora você tenha boas noites de sono, regulando o seu ciclo circadiano, consumindo os alimentos adequados para você, né? Conseguir ter todo aquele processo que eu expliquei para vocês na questão dos hormônios, tá? O intestino saudável, o intestino funcionando, e aí a suplementação vai encaixar perfeitamente naquele diário que eu expliquei para vocês, que vocês estão escrevendo durante o dia. Levantei, aí você está escrevendo, produzi cortisol, olhei para a luz solar, me alimentei, não passei muita fome, não comi nada inflamatório, aí vem os suplementos fazendo aquelas vírgulas, a pontuação, que daí vai fazendo sentido para a história que você está contando naquele diário, certo?